Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Todos os louvores cabem somente a Deus. Louvamos, pedimos ajuda e pedimos o perdão dos nossos pecados somente a Ele, e nele encontramos o caminho. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus, o Altíssimo, e testemunho que Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, é o seu servo e mensageiro. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Estas palavras são o significado do primeiro pilar da religião islâmica, a Shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Testemunho que não há divindade além de Deus. Que testemunho que o Muhammad seu mensageiro. Os 5 pilares do Islã. Nós não criamos os gênios e os humanos senão para que me adorassem. A adoração. Allahu Akbar. A adoração, além de concretizada à divindade única e criadora do universo, também faz do muçulmano, obediente às ordens de Deus, um melhor indivíduo em seu meio, qualquer que ele seja. E todo o benefício espiritual que se tem por adorar a Allah e o obedecer está diretamente ligado a todos os outros benefícios. Por isso, Allah diz no Alcorão Sagrado que as orações proíbem a obscenidade e o detestável. Aqui aprenderemos a obedecer e a adorar a Allah, e seremos melhores indivíduos. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã se sustenta sobre 5 pilares: o testemunho da fé, Shahada, praticar as orações, pagar os zakat, jejuar no mês de Ramadã, peregrinar à casa sagrada de Meca. Quem tiver condições para isso, é para fazê-lo pela causa de Allah. O primeiro pilar, o testemunho da fé, Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus. E testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. Pronunciando essas palavras perante testemunhas, uma pessoa entra na luz do Islã. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, e também testemunhar sua submissão a ele, o Criador do universo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Então, quando o muçulmano se converte, ele entra para o Islã, ele tem que fazer o testemunho de fé, que é o seguinte, são as palavras: testemunho que não existe divindade Divindades a não ser Allah, Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. A Shahada é dividida em 2 partes. Na primeira, o muçulmano nega a existência e, consequentemente, a submissão e obediência a qualquer tipo de divindade, seja ela uma estátua, um santo, seu próprio ego, etc. E depois de ter total consciência disso, aceita e testemunha a existência de uma única divindade, Allah, o Altíssimo,
e aceita sua sabedoria infinita e sapiência, e se submete somente a Ele e só obedece a Ele. Allah wa Ashhadu ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Testemunho Que não há divindade a não ser Allah. Na segunda, o crente testemunha a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Testemunha também que crê em uma corrente de profetas que se iniciou em Adão, passando por Abraão, Moisés, Jesus e termina com a vinda do último profeta, Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad, filho de Abdullah, da tribo árabe de Quraysh, que habitava um vale entre montanhas na cidade sagrada de Meca, nascido por volta do ano 570 d.C. Recebeu a revelação de Allah através do anjo Gabriel quando tinha por volta de 40 anos. Muhammad negava o culto às imagens e à idolatria. Os hábitos pagãos dos árabes da época eram muitos, e por seu repúdio a eles, num determinado momento da sua vida, sentiu a necessidade de se isolar do resto de seu povo, em uma caverna próxima a Meca, chamada Ghar al-Hira, na montanha conhecida como Jabal an-Nur. Lá teve o seu primeiro encontro com o anjo Gabriel, que o agarrou com força a ponto de lhe dificultar a respiração. O anjo Gabriel lhe dizia: leia, no que Muhammad, confuso, respondia: não sei ler. O anjo repetia: leia, e Muhammad insistia que não sabia ler, pois era iletrado. Na terceira vez, Allah, através do seu arcanjo, então recitou: leia em nome do Senhor que te criou. Criou o ser humano de um coágulo. Leia, pois seu Senhor é o mais generoso, aquele que ensinou com a pena, ensinou à humanidade aquilo que ela não sabia. Era revelado ao Corão Sagrado, a última mensagem de Allah para a humanidade. Em resumo, este é o Alcorão Sagrado, as palavras literais de Allah, o Altíssimo, reveladas ao profeta Muhammad, filho de Abdullah, através do anjo Gabriel, e constitui um milagre literário até o dia do juízo final, com a promessa de Allah que este seria preservado de alterações e adições. Allah diz: nós revelamos a lembrança e nós a preservaremos. As condições da Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O testemunho de fé não são palavras pronunciadas somente. O testemunho é um compromisso com Allah de quem a pronuncia. Veremos aqui as condições desse testemunho, para que ela seja aceita por Allah e realmente se torne prática na vida do crente em Allah e no seu profeta. A primeira condição: o conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão: saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite. A segunda condição: a absoluta certeza.
A fé só é sustentável através da mais absoluta certeza naquilo que se acredita. Pronunciar o testemunho e conhecê-lo são passos fundamentais para que não se tenha dúvidas sobre as palavras La ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: testemunho que não existe divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. O crente que assim o dizer, sem nenhuma dúvida, não encontrará a Deus sem que ele o introduza no paraíso. Disse Al-Qurtubi, um famoso exegeta do Alcorão Sagrado: não é suficiente a pessoa pronunciar o testemunho de fé, e sim, ao pronunciá-lo, deve fazê-lo com certeza no coração. A terceira condição: a aceitação de tudo o que este testemunho significa. A pessoa que conhece a Shahada e está certa dela deve dar sequência a esta certeza pela aceitação, com a língua e o coração. Deve dar certeza de tudo o que significa a Shahada. Um dos maiores remédios para a dúvida é o conhecimento. O conhecimento profundo do Alcorão e da Sunnah remove a maior parte, se não todas, as dúvidas. Através do estudo e da compreensão, alcança-se a certeza. E quanto mais se estuda e se aprende, mais essa certeza se impõe. A aceitação absoluta do Alcorão Sagrado. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e eliminar todo e qualquer tipo de adoração, seja por estátuas, imagens, dinheiro, sua própria família, pessoas e até mesmo seu próprio ego. Nada deve ter maior grau de importância acima de Allah. Esta condição também significa que a pessoa acredita em tudo o que está estabelecido no Alcorão, ou que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem qualquer possibilidade de escolha entre o que se quer acreditar e o que se quer rejeitar. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme o seu arbítrio quando Allah e seu mensageiro decidiram já sobre o assunto. Aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. A quarta condição: a submissão e a concordância. A submissão e a concordância é a representação física verdadeira das ações do testemunho da pessoa. Submissão é um dos principais significados da palavra Islam. Submissão à vontade e aos mandamentos de Allah. Allah ordena assim no Alcorão: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a Ele. Allah elogia aqueles que, por suas ações, se submetem aos seus mandamentos. Diz Allah: quem é melhor na religião do que aquele que se submete seus objetivos a Allah e pratica o bem? É preciso que haja no coração, por exemplo, amor a Allah, temor a Allah e esperança em Allah. Com palavras, testemunhamos a Shahada e com nossos atos cumprimos o que o testemunho de fé exige de nós. A quinta condição: a verdade. Em oposição à hipocrisia e à desonestidade, quer dizer, quando alguém pronuncia a Shahada, as palavras devem ser ditas honestamente em todo o seu significado. Allah diz: entre os humanos há aqueles que dizem: cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah e a aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. A sexta condição: a sinceridade pura. O significado de pureza é o oposto de shirk, ou seja, o politeísmo, ou a associação de parceiros a Allah. Tornamo-nos muçulmanos e permanecemos muçulmanos única e exclusivamente para servir a Allah e evitar a sua ira e castigo, e conquistar também sua misericórdia e recompensa. Diz Allah no Alcorão Sagrado: adora Allah com sincera devoção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: Allah vedou o inferno para aquele que diz:
não há outra divindade além de Allah e quer contemplar o rosto e o prazer de Allah. Todos devem conscientizar-se de que se é muçulmano por causa de Allah, e não por causa de parentes, amigos, famílias, comunidades ou objetivos materiais. A 7ª condição: o amor. Allah diz no Alcorão: entre os humanos, há aqueles que adotam objetos de adoração que eles criaram, rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah somente. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Aquele que ama Allah e o seu mensageiro mais do que suas próprias vontades, mais que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, ama o que Allah ama e repudia aquilo que Allah repudia. Este é o maior sinal de que ele aceitou a Shahada. Aquele que possuir essas características provou a doçura da fé. A 8ª condição: a adoração. A pessoa que pronuncia o testemunho deve repudiar qualquer outro objeto de adoração. Na Surat al-Baqarah, Allah lembra aos muçulmanos esse aspecto importante da Shahada. Não é só uma simples afirmação, mas também implica numa negação. Allah diz: aquele que rejeita as falsas divindades e crê em Allah, agarrou-se a um firme sustentáculo que nunca se quebrará. A 9ª condição: a adesão. A adesão do muçulmano ao testemunho será até morrer. Isto é fundamental, uma vez que a Shahada tem o significado que se estende pela outra vida, e ela deve ser a bandeira do muçulmano até a sua morte. Diz Allah no Alcorão: ó fiéis, temei a Allah como deve ser temido, e não morreis senão como muçulmanos, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Diz Allah no Alcorão: e teu Senhor cria o que Ele quer e escolhe. Allah cria e tem o poder de fazer todas as coisas. Allah escolheu especificamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o seu mensageiro. Diz Allah no Alcorão: diz, ó Muhammad, ó humanos, na verdade eu fui enviado a vós como mensageiro de Allah. E ainda, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu recebi 5 características que não foram concedidas a qualquer outro profeta antes de mim. Uma delas é que cada profeta foi enviado apenas para o seu povo, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Diz Allah no Alcorão: Muhammad não é o pai de nenhum homem dentre vós, mas sim o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Também diz Allah o Altíssimo: realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo a ser seguido por aqueles que esperam um bom encontro com Allah e o dia do juízo final e também o invocam muito.